Perdemos um grande líder espiritual que marcou profundamente o nosso tempo com sua simplicidade, coragem, abnegação e amor ao próximo. Poderia aqui dizer que ele era defensor dos índios, dos negros, dos brancos, poderia dizer que era defensor das crianças, mas vou dizer também que ele era também defensor dos idosos. E que na minha fala aqui, eu disse o que estava acontecendo aqui. Papa Francisco, um homem que nasceu na Argentina, o nome de Jorge Mário Bergoglio. Bergoglio deixa assim um legado imensurável. Ele não apenas guiou a Igreja Católica, mas tocou corações e mentes em todo o mundo, independentemente de crenças religiosas, construindo caminhos em defesa dos pobres, dos aposentados, dos idosos, dos excluídos e da paz, por um mundo mais humano e solidário. Desde a sua eleição em 2013, o Papa Francisco fez questão de romper com protocolos e tradições que muitas vezes afastavam a liderança espiritual do cotidiano, do dia a dia das pessoas. Ele escolheu o nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, o santo dos pobres, da simplicidade e do cuidado com a criação. E como seu patrono, fez da sua vida um testemunho vivo de solidariedade e compromisso com os mais necessitados. Sim, o Papa Francisco foi um defensor incansável da dignidade humana. Em suas homilias, discursos e encíclicas, como a Laudato Si e Fratelli Tutti, ele nos convocou a um compromisso coletivo com os excluídos. E não poderia deixar de falar da discriminação com os idosos, como eu fiz aqui. Não só dos excluídos, mas também do meio ambiente. Ele denunciou a cultura do desperdício e do descarte, onde os pobres, os idosos, as crianças, os marginalizados são muitas vezes abandonados, esquecidos, jogados à sarjeta. Ele nos lembrou que o planeta é uma casa comum, que precisa ser cuidada com responsabilidade e amor. Seu pontificado foi marcado por uma visão global, que buscou responder aos desafios mais urgentes do nosso tempo. Em um mundo cada vez mais polarizado, Francisco foi um arauto do diálogo. Ele trabalhou incansavelmente para construir pontes entre religiões, povos e nações, através de gestos concretos e palavras poderosas, com aquele carisma e liderança que só ele tinha. Ele clamou pelo fim das guerras, pelo desarmamento nuclear e por soluções pacíficas para os conflitos. Ao abordar a pobreza mundial, Francisco foi um defensor dos trabalhadores, da produção, dos alimentos, do emprego, da renda, dos empreendedores e de todos aqueles que tinham uma visão de olhar o próximo como se olhasse a si mesmo e fazer o bem, como eu sempre digo, sem olhar a quem. Ele lembrou aos líderes mundiais que a fome é um escândalo em um mundo onde há alimento, sim, suficiente para todos. Em suas viagens internacionais, não evitou as periferias, mas fez delas o centro de sua missão, levando consolo,
denunciando as injustiças e convocando a humanidade a um grande pacto social. A preocupação com as questões climáticas foi um dos temas centrais do seu papado. Como disse antes, em Laudato Si, ele nos chamou a refletir sobre a nossa responsabilidade com o planeta Terra, enfatizando que a degradação ambiental é inseparável da desigualdade social. Francisco compreendeu que cuidar da criação é, antes de tudo, cuidar das pessoas, especialmente das mais vulneráveis. Sua luta pela dignidade humana esteve sempre alinhada aos direitos humanos. Ele defendeu refugiados, ele defendeu migrantes e imigrantes, ele defendeu os que mais sofrem, eu diria, dentro do planeta. Nunca olhou sequer a diferença religiosa, respeitando aqueles que eram católicos e os que não eram católicos. Assim, eu resumo a visão ampla que ele tinha. Reafirmo, condenou o racismo, promoveu a inclusão e ficou ao lado dos mais frágeis, como, por exemplo, a nação indígena. Ele enfrentou e combateu todos os preconceitos e estruturas que perpetuam a exclusão do outro. Lembro eu de um gesto histórico do Papa Francisco. Lavou os pés de imigrantes, lavou os pés de prisioneiros, mulheres, crianças, idosos, lembrando ao mundo o poder transformador da humildade. Francisco também foi um pastor da paz. Em um mundo marcado por conflitos, ele não se furtou e se apresentou como mediador. Trabalhou pela reconciliação entre os povos, intercedeu em crises internacionais e promoveu a cultura do encontro. Ressaltando sempre, e ele dizia, a paz é artesanal. Ou seja, demanda empenho, paciência e construção diária. Eu, quando menino, eu trabalhei com um artesão numa fábrica de vaso e modelos que ele fazia. E, de fato, com aquela paciência que ele tinha, falecido já, eu lembro com carinho, Atílio Bovo, morava ao lado da minha casa, e ele dizia, Renato, se você quer nas horas vagas vir aqui, tu trabalha aquela bolinha que seria de barro, e eu vou fazer os meus vasos e outros modelos que depois vendia no mercado. E para mim foi fundamental aquilo. A arte da paciência, da construção de algo que ele fazia com amor e com carinho. E me pagava. Atílio Bovo, eu acho que os pais, os filhos deles estão ouvindo essa hora, saibam que eu nunca esqueci aqueles momentos. Mas, presidente, para além de suas iniciativas globais, o nosso Papa Francisco nos deu os exemplos de simplicidade no cotidiano. Ele recusou o luxo dos palácios, inclusive o luxo do palácio papal, preferindo viver em um apartamento simples na Casa Santa Maria. Ele se deslocava em carros modestos e sempre priorizou o contato direto com o povo. Esses gestos não eram apenas simbólicos, mas expressões genuínas de sua compreensão sobre o papel do líder, do grande líder cristão que ele era, e ali ele se apresentava como servo. O Papa Francisco deixa um legado de esperança. Ele nos mostrou que é possível sonhar e lutar por um mundo mais justo, solidário e de paz.
Ele nos ensinou que as mudanças começam nos pequenos gestos, mas exigem um compromisso coletivo para transformar estruturas que perpetuam a injustiça e a desigualdade. Enfim, termino, presidente, que o exemplo do Papa Francisco inspire a todos nós, seja na política, seja na vida religiosa, seja no dia a dia das nossas vidas, do convívio cotidiano. Que possamos carregar em nossos corações a mensagem que ele tantas vezes repetiu. Não deixemos que nos roubem a esperança. Não deixemos que nos roubem a esperança. O Papa Francisco pode ter partido fisicamente, mas seu espírito, seu legado viverão em cada ação que promovemos em favor, todos nós, dos mais pobres. Em cada luta por justiça, em cada gesto de cuidado com o planeta, com os animais, com o meio ambiente, é, sem sombra de dúvida, um ato de amor ao próximo, de amor à vida. Ele nos mostrou que mesmo em tempos de grandes desafios, é possível caminhar junto, rumo à construção de um mundo mais fraterno, mais humano e com mais paz. Descanse em paz, Papa Francisco. Sua vida foi um testemunho de que a verdadeira liderança está na humildade de servir e amar.